Senhor é meu pastor, nada me faltará. Terá alguns irmãos? Salmo 3. Esse salmo aqui é praticamente um dos salmos mais conhecidos a nível de citações, não é? É o salmo de Davi, que fala sobre o pastoreio de Deus. Vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse Salmo 23 tem algumas peculiaridades importantíssimas, não é? Na verdade, Davi é um salmista que expressa a sua experiência com Deus de forma muito aberta, né? Ele não tem reservas. Mas a maior parte dos salmos que Davi escreve é fruto de um momento que ele está vivendo, é fruto de uma situação que ele está vivendo. Quando ele foi perseguido por Saul, por exemplo, né? Ele fala sobre o livramento de Deus. Quando, por exemplo, ele está entre os filisteus, ele vai contar sobre a experiência que ele passou por ali, na fuga, na situação histórica. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 116, ele fala: amo o Senhor, porque ele ouviu meu clamor, estive sobremodo aflito, e ele estendeu sua mão. Então ele vai falar sobre uma situação, geralmente de luta, de perigo, e a forma que ele orou e relacionou-se com Deus, e Deus deu a ele um livramento. Nesse caso, Davi não está em uma situação de aflição, ele não está narrando um momento da vida dele em que ele está passando por uma fase ou por uma dificuldade. Davi, na verdade, ele está fazendo uma comparação daquilo que lhe é muito peculiar com a maneira que ele enxerga Deus e o relacionamento que ele tem com Deus. Muito, muito lindo o que Davi faz aqui. Para a gente entender melhor o coração de Davi aqui, nós temos que compreender o contexto e aquilo que está na mente de Davi. Aliás, vou dizer para os irmãos, a coisa mais importante que tem num texto, quando nós queremos interpretar, é absorver aquilo que o escritor quis transmitir para nós, não é? Não o nosso ponto de vista pessoal, não a maneira que nós queremos entender aquele texto, mas entender o texto como o autor quis passar para nós, não é? E então é muito interessante tentar ver, Davi. E aqui, eu olhando esse texto aqui, eu fico imaginando, na minha mente vem Davi sentado diante de muitas ovelhas, ali na Palestina, que era isso que estava na mente dele. Davi, um jovem que tomava conta do rebanho das ovelhas de seu pai. Vamos pensar no contexto familiar de Davi e também na realidade da Palestina da sua época, não é? A Palestina também vivia de cuidar de animais. No nosso caso, aqui no Rio Grande do Sul e também na minha região que eu vim de São Paulo, se fala em gado, em boi, não é? Aqui também, embora que mais para o sul do Rio Grande do Sul, ainda tem muitas ovelhas, né? Tem uma parte muito, muito boa em que a questão de ovelhas ainda é uma grande realidade. Então se aproxima até mais do que Davi, porque Davi, na época da Palestina, a ideia disso é que as famílias tinham a criação de ovelhas, de bodes também, mais de ovelhas. Só que a região é muito árida, não há pastagem, não é como aqui os fazendeiros, eles têm seus territórios e têm pasto para as suas criações. Em uma determinada época do ano, as famílias ali da região, eles tinham que sair com o rebanho em busca de pastagem. Tinham que sair para encontrar água, inclusive, para as ovelhas, entende? Então, nessa época, existiam o quê? Os pastores, que era essa profissão. Eles saíam e às vezes ficavam meses fora, conduzindo, guardando, porque não tinha aprisco. Então, o perigo era muito
grande, as ovelhas ficavam numa dependência total desse pastoreio. E na maioria das vezes não era um pastor só, certo? Na verdade, quase nunca era um pastor só, porque tinham as vigílias da noite. Nós vamos ver essa mesma realidade cultural no nascimento de Jesus, certo? Lembra que haviam pastores cuidando das ovelhas no campo? Estava um campo aberto. E tinham as vigílias. Se você pegar o Evangelho de Lucas, vê que ele foi nas vigílias da noite. Por quê? Porque os pastores faziam vigílias. Você vai ficar até tal hora, eu fico até tal hora. Porque não podia te cuidar um minuto sequer, por causa dos lobos, por causa da dispersão, por causa de uma série de coisas. E Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Então vamos imaginar, se Davi fazia parte do grupo de pastores que cuidavam dessas ovelhas, ele seria um dos mais responsáveis, porque as ovelhas eram de seu pai. Diferente dos assalariados, não é? Inclusive essa comparação a gente entende que Jesus usou claramente em João capítulo 10, quando ele disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que é mercenário, quando ele vê o lobo chegando, ele cai fora, porque as ovelhas não são suas. Então ele está falando a diferença de quem é dono da ovelha e que dá a sua vida para defender a ovelha, para ela não morrer, e daquele que só ganha dinheiro, eu não vou arriscar minha vida, deixa, depois eu pego lá os restos mortais da ovelha e falo: veio o lobo, me matou, não pude fazer nada, né? Ele não arrisca a sua vida para cuidar das ovelhas. Então esse contexto é um contexto muito bíblico e importante para o Salmo 23. E se nós entrarmos nesse contexto cultural, nós vamos dar um sentido muito mais importante para o Salmo 23, porque é isso que Davi fez. Davi aqui não está falando de Deus em um momento aflito ou uma situação única vivida. Ele está fazendo uma abrangência de uma comparação daquilo que ele sabia muito bem fazer, que era pastorear ovelhas, e inverter. Ao invés de ele ser o pastor, ele agora era ovelha. Ok? Ele era ovelha. E o que ele procura demonstrar é o tipo de pastoreio que Deus tem com suas ovelhas. Quais são as características desse pastor, a quem ele denomina o Senhor? Numa clara identificação de Deus aqui. Então, quando ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, ele está já colocando no seu lugar cada função e o que ele vai desenvolver em todo o salmo. Amém? Eu sou uma ovelha e tenho um pastor. Esse pastor é o Senhor, é Deus. Esse Senhor é aquele que cuida de mim. Por isso que esse salmo ele ganhou um vulto muito grande em toda a história da humanidade para aqueles que creem na Bíblia. Porque é exatamente uma metáfora, uma comparação, uma analogia daquilo que todos nós cremos e esperamos como resultado da nossa comunhão com Deus. Não só uma parceria e uma comunhão entre Deus e o homem, nós e o nosso Pai, mas mais do que isso, um cuidado especial, uma atenção, uma ação divina de cuidado, não é? Davi, quando ele viveu a sua realidade de pastor, ele o fez de forma muito eficaz. Basta a gente lembrar de quando Davi foi levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra contra os filisteus. Lembra de Golias, da história de Golias, não é? Então estavam ali os filisteus, e dentre os filisteus estava um homem, um grande guerreiro, que dizia: onde está Deus? Onde está? Cadê eu, Jeová? Cadê o Deus de Israel? E Davi não fora convocado para entrar na guerra, porque ele era pequeno, ele não tinha idade para isso, ele era muito tempo, e ele estava onde? Cuidando das ovelhas. Mas o pai dele, preocupado com os seus filhos, os irmãos de Davi, chama Davi, tira ele deixa outras pessoas cuidando do rebanho, pega Davi e fala: você vai levar comida para o seu irmão, e aproveita, pergunta de como eles estão. E quando Davi chega com a comida lá, né, uma marmitinha, ele escuta Golias, ele escuta a afronta do filisteu. Cadê Deus? Não tem nenhum valente, né? E então ele se enche de indignação e diz: quem que pode falar contra Deus? Olha a visão de Davi sobre Deus. Olha quem era Deus para Davi. Olha como Davi se relacionava com Deus. Olha como Davi tinha convicções claras de quem é Deus.
de Deus? Como é que alguém pode desafiar Deus? Como é que alguém pode blasfemar contra Deus assim, livremente? Só porque ele é grande? Não, ele chega até Saul, que é o rei, o comandante, e diz assim: olha, eu quero uma oportunidade, deixa que eu vou lá e vou mostrar para aquele homem quem é Deus, que ele está falando. E então Saul, vendo que ele era tão novo, inexperiente, um jovem, né, disse: como é que você vai? Mas não tem ninguém. Ele falou assim: olha, deixa eu te contar uma coisa, rei, deixa eu te contar uma coisa. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Aqui que eu quero dizer, como Davi tinha a visão do que é ser pastor, tá? Com a ideia de ser pastor. Ele disse assim: eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e de repente apareceu um urso lá. E o que eu fiz? Eu dei em cima do urso. Olha o pastor, em cima de um urso. Olha como um pastor, olha a visão de Davi sobre o pastor. Não interessa que é um urso, é minha ovelha. Qualquer coisa que vier afrontar ou ameaçar a vida dela, sou eu que ele vai ter que enfrentar primeiro. Primeiro sou eu. Ele só vai chegar na ovelha se passar por mim. E literalmente entra aquele ditado: em cima do meu cadáver, né? Porque tem que ser morto, porque vivo ele não vai conseguir, comigo vivo ele não passa. E eu fui, e Deus, ele atribuiu a Deus. Deus me deu graça, eu consegui. E da mesma forma ele chega a dizer que havia um leão que estava até, a ovelha estava na boca dele, por exemplo, o negócio já estava quase perdido, né? E eu bati em cima, fui atrás. Falou: o Deus que me deu vitória do leão, contra o leão e contra o urso, é o mesmo que vai ser esse camarada. Então, você percebe aqui a visão de Davi fantástica em cima do que é ser pastor. E do que ele vê como Deus, o que é Deus para ele. Não é uma religião. A vida e o relacionamento de Davi é uma coisa muito clara, que faz de Davi o que o próprio Deus depois testifica pela palavra, um homem segundo o coração de Deus. E dá para entender por quê. Porque a maneira que Davi tem do seu relacionamento com Deus não é superficial. Não é algo que ele está buscando só por um benefício próprio. É um amor declarado, é uma convicção plena de quem é Deus. E então, assim como Davi foi um excelente pastor a ponto de não permitir que um urso ou leão viesse a tirar a vida das suas ovelhas, ele fala assim: é o meu Deus. Só que agora eu sou ovelha. E eu tenho esse Deus como meu pastor. E ele começa então, no Salmo 23, a decifrar e a dizer quais são as funções de um pastor em relação ao cuidar das suas ovelhas. Então ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Bom, se eu falo verdes pastos aqui para nós, não é uma coisa tão difícil de imaginar, né? Qualquer praça, pelo menos a maior parte das praças que nós saímos aqui, andamos aqui, no próprio Porto Alegre, nós vamos ver verdes pastos. Né? Agora pense isso na Palestina. Fala em verdes pastos perto de Jerusalém, de Samaria, pensa naquilo lá. É outra coisa que nós estamos falando aqui, é outra realidade que nós estamos falando aqui. Verdes pastos aqui seria uma mina de ouro. Entendeu? E a expressão assim: faz-me deitar. Chegar num pasto verdejante já seria uma maravilha. Agora, deitar nele era um extremo de pastor. O pastor que fizesse isso aqui era realmente alguém que suprir sua necessidade de uma forma abundante. Amém, irmão? Leva-me às águas tranquilas. Por que água tranquila? Toda água não é tranquila? Claro que não. Não tem água com muita turbulência? Hã? Não tem água agitada? Não tem lugar de beber água que é perigoso? Claro, muitas correnteiras, né? Agora, para beber água, qual é o melhor lugar para beber água? Lugar bem tranquilo, não tem? Não tem perigo, não tem espanto, não tem... Água tranquila é um lugar para você... Aqui fala de saciar, aqui fala de você ser cuidado a ponto de sentir paz,
não viver em espantalho, não viver em agitação, é ter um cuidado de que a sua vida, não só cuidar de você, mas é um cuidado eficiente, de qualidade, entendeu? Ele te dá água, não dá qualquer água, ele te dá água num lugar bom. Ele te leva a suprir suas necessidades físicas, mas em um lugar verdejante, abundante, não é um negócio mais ou menos. Não é pega aí, entendeu? É algo maior do que isso. Agora, gente, eu vou dizer aos irmãos, eu amo o verso 3, sabe? Talvez de todas as qualidades aí dadas que Davi deu a Deus como pastor, esse verso 3 aqui me ajuda muito. Os irmãos sabem, já confessei para vocês, não é novidade, que a ansiedade é uma das coisas que faz parte da minha personalidade, né? Agitação, né? Cada um de nós temos uma parte, uma mais tranquila, outra mais agitada, outra mais, enfim, graças a Deus, Deus fez ser humano com multiforme personalidade para que um completasse o outro, né? É por isso que eu preciso de você e nós precisamos um dos outros, porque nós somos incompletos sozinhos, né? Com certeza incompletos sozinhos. Não existe melhor e nem pior, existem diferentes, certo? E essas diferentes configurações é que unidos formam o corpo de Jesus. Amém, querido? Isso que é maravilhoso. Você é importante, a sua peça, a sua forma de ser. Por mais que você olhe os seus defeitos, saibam que faz parte da grande, um quebra-cabeça, ele tem suas lacunas e seus defeitos, né? Justamente para poder encaixar um no outro. Mas para quem é ansioso, eu acho que tem mais gente ansiosa aqui, né? Será que não? Eu acho que tem. E uma das coisas fantásticas para quem é ansioso é a palavra refrigério da alma. Né? A palavra refrigério da alma é justamente quando o coração ou a mente está muito quente e você então põe ela num lugar em que ela se esfria, né? E ela deixa de estar agitada. Uma vez eu ouvi uma explicação de uma coisa, de algo que toda vez que eu leio esse texto eu lembro disso, né? Interessante como a gente gosta de assimilar coisas para aprender. E uma vez um caminhoneiro me explicou sobre um sistema de refrigeração do motor, porque eu fico pensando, olha, um motor de um caminhão, de uma carreta, por exemplo, que leva 45 toneladas, imagine a força que faz, imagine, deve aquecer, aquele eu não entendo de mecânico, mas quem entende aqui, imagina que loucura, cara, ele carrega 45 toneladas, que força não faz aquilo, que pressão, que não é aquilo, né? E por que não funde um negócio dele? Aí o cara nos explicou justamente um sistema fantástico de refrigeração chamado intercooler. Intercooler é uma capacidade fantástica de refrigerar justamente o óleo lá, não sei se a água, não entendo, mas ele refrigera a ponto de que o motor fica frio, né? Numa temperatura ideal para trabalhar dia e noite sem parar, sem fundir. Então, para mim aquilo eu achei fantástico. Que, por exemplo, tem hora parece que a cabeça da gente vai fundir, não vai? Não tem hora que a gente parece estar agitada assim, ó. A gente levanta, meu Deus, parece que está faltando uma coisa, nós vamos ver isso. Quando vai ver assim, a gente está numa agitação que não faz bem para a gente. Não faz bem para a gente, não faz bem para quem está ao nosso redor. Aquilo provoca outros problemas também, porque a gente é agitado, agita os outros. Viu? E aqui que eu acho fantástico, Davi diz assim, refrigera minha alma. O que tem a ver a ovelha com o refrigério da alma? Mas, claro que tem, porque a ovelha, num lugar aberto, cheio de perigo, sabe, ela também ficaria, com certeza, apreensível. O risco é iminente em qualquer momento. Mas quando ele olhava, a ovelha olhava, via um pastor ali, o que ela sentia? Refrigério de alma. Ele olhava para o pastor e dizia assim, está tudo bem, ele está aqui e cuidará de mim. A ovelha olhava para aquele pastor e sentiu o quê? Segurança. E então ficava com a alma tranquila. Por isso que ele vai dizer aqui, deitar-me. O
Quem deita é porque está com a alma tranquila. Quando a gente está muito agitado com o problema, você consegue deitar? Fica andando que nem um não é? Mas quando você está confiante, com a alma tranquila, você deita, você senta, você acalma. E é exatamente o que ele está dizendo aqui. Eu fico imaginando aqui, sabe, querido? Davi, talvez numa madrugada, vendo ovelhas dele, vendo o rebanho, e ele escreveu só justamente com tudo isso no meio dele. O Salmo 23 é uma alegoria perfeita da vida de Davi como pastor. A maneira que ele via, o que ele fazia para as suas ovelhas, e colocou isso de uma forma muito superior àquilo que Deus fazia para ele. E essa é a visão dele. Tanto é que nos outros salmos ele vai também detalhar características muito semelhantes. Por exemplo, andava aflito, porém o Senhor ouviu o meu clamor e trouxe paz ao meu coração. Ele vai dizer em outro salmo, Salmo 116, ama o Senhor, porque ele ouviu o meu clamor. Andava aflito, mas disse, salva-me Deus. Deus ouviu o meu clamor e trouxe a paz novamente ao meu coração. Então, isso que ele está falando aqui, ele vai reproduzir de outra forma lá. Porque, de fato, essa é a maneira que Davi se relacionava com Deus. Aí ele diz, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Em lugares abertos, áridos, muitas vezes os pastores e os rebanhos eram levados para lugares que eles não sabiam que seria, aonde seria, para onde chegar. Porque eles saíam procurando pastos verdejantes, lugar que tivesse comida e água. Embora eles conhecessem alguns lugares já dos anos anteriores que eles já estavam acostumados a ir, mas os caminhos mudavam, as situações mudavam, e às vezes eles chegavam num lugar e não tinha água, eles tinham que ir para um outro e assim por diante. Então, quando a gente fala guia-me pelas veredas, é porque é a direção certa. Não me deixar ao léu, não saber, não é? E por amor ao seu nome, é dizer assim, a honra dele, ele faz pela honra dele. Não é porque eu mereço, ou porque essa ovelha está fraca, não vale a pena, porque ela vai morrer. Não, ele tem uma honra, ele tem um nome, ele conduz o seu rebanho pelo seu nome, pela sua honra, pela sua dignidade. É algo fantástico aqui, é algo maravilhoso. Vou acelerar aqui, mas no verso 4 ele fala de hipóteses, não é? Como eu disse no início, Davi aqui não estava em nenhum momento de problema. Aqui Davi não está falando de uma situação que ele está falando de uma forma maior, de uma forma muito mais ampliada. E no verso 4 ele cria uma hipótese, ele dá uma condicional, ele diz, ainda que eu andasse, quer dizer assim, se acontecer um dia, né, uma hipótese, que eu ande pelo vale da sombra da morte. Lembre que nós estamos falando da Palestina, e a Palestina tem muitas montanhas, tem muitas montanhas, você vai ter muitos vales. E os vales são lugares baixos, sombrios, não é? E muitas vezes, quando na época muito seca, é um lugar que realmente parece ter uma sombra da morte, não é? Um lugar de muito perigo, de muito desconforto ali. A minha esposa, ela conta que quando ela morou na Paraíba, ela tinha parentes que moravam tanto em cima na serra, como que moravam nos vales, né? E ela sempre diz para mim, fala assim, olha, os vales eram interessantes, o dia termina muito cedo, é um lugar muito mais sombrio, não é? Embora tenha água, tenha outras coisas boas, mas o dia fica pequeno ali, não é? E então aqui quando ele fala vale, certamente ele deve estar imaginando que quando ele andava no meio dos vales, aquela situação ali, ele diz, olha, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi cita aqui as duas ferramentas de trabalho do pastor, certo? A vara e o cajado. Tem muitos simbolismos já aplicados para isso, mas vou tentar ser o mais objetivo possível, né? São instrumentos que o pastor usava para guiar. Então, por exemplo, batia na ovelha, não é bater de espancar, tá? Mas quando estava desviando, quando estava saindo, era uma forma de lógico, não é? Opa, vem para cá, certo? E outra coisa, o cajado. Além disso, o cajado tem aquela questão redonda, né? Vocês já viram aqui, não é?
Então, por que tem aquele formar? Então, eu não sou expert no assunto, mas o que todos nós vemos e o que a teologia nos ensina é que aquilo lá servia para o pastor também pegar a ovelha, ele saberia usar, não é para se cair, no lugar, então ele tinha como, sem machucar, mas puxar, se estava num lugar baixo, se estava num lugar distante, era uma maneira do que, enfim, falando de uma forma bem simples, não é? Eram ferramentas que eram úteis para o pastor no manuseio diário com a ovelha, seja para corrigir, seja para ajudar, seja para buscar, seja para pegar, seja para conter. Enfim, nós podemos ter um monte de hipóteses em relação a isso. Mas o que Davi deixa bem claro é que o pastoreio de Deus, no caso, né, ele está falando na ideia do Antigo Testamento, ele está tendo a visão justamente de Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente, certo? Nós aqui aplicamos claramente para o nosso pastor, que é Cristo amado, Jesus, amém, irmãos? Como em João 10 ele diz: eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas, por minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Elas ouvem a minha voz e me seguem, não seguem a voz de estranhos, não é? Então é fantástico isso. Então, dizendo assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, que eu estou olhando, ainda que exista uma hipótese de um momento muito difícil, perigoso, complicado, que eu enfrente na vida, eu não vou temer. Eu não vou me desesperar. Porque eu sei que Ele está cuidando, a vara, o cajado, Ele está ali, ó, certo? Ele está pronto, Ele tem instrumento na mão, Ele vai cuidar de mim. E Ele ainda encerra dizendo assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É interessante como ele muda. Ele sai dessa analogia e entra com uma aplicação muito pessoal. Ele diz assim: olha, por todas as dificuldades e problemas e situação que eu tenho, o que acontece é que Deus me dará a vitória no final de todas as coisas. Ele encerra isso. Ele faz aqui uma outra analogia. Ele imagina uma mesa e ele sentado, e todas as pessoas, inclusive a quem ele chama de inimigos, problemas, vendo, assistindo, sendo testemunha de que ele venceu. Porque as pessoas viam, o cálice dele transbordava, significa abundância, e a unção com óleo. E o óleo, não é? Unges a minha cabeça com óleo, de unção, de vitória, de escolhido, e o meu cálice transborda. E ele diz assim: como é que você vai ver longe de um Deus desse? Como é que você não vai fazer um voto, um pacto, uma aliança com um Senhor que cuida de você desse jeito? Ele diz: certamente, não há dúvida, que a bondade, a misericórdia me seguirão. O que Deus faz para mim, isso vai acontecer em toda a minha vida. E eu habitarei. Aí está o voto, aí está a aliança, aí está a conclusão. E eu habitarei na casa do Senhor. Algumas versões dizem para todo sempre, e outros dizem por longos dias, falando da brevidade da vida humana. Mas seria: eu tenho compromisso com Deus enquanto eu viver. Amém, queridos? Então, eu quero fazer essa aplicação aqui. Nós vivemos várias realidades da nossa vida. Momento bom, momento ruim, momento em que nós estamos no controle. E como é bom quando a gente está no controle das coisas, né? Momento em que a gente não está no controle das coisas. Mas esse salmo é uma verdade. Na vida de Davi, ele era uma verdade absoluta. E eu gostaria de passar para nós justamente esse salmo, para que nós possamos ter a mesma experiência. A pergunta é essa: quem é Deus para nós? Qual o tipo de confiança que temos nele? Qual é a maneira que nós vemos da nossa vida com Ele? Qual é o resultado? Qual é a maneira que nós acreditamos que Ele nos trata? De que forma Ele nos conduz? Eu quero fazer assim mais uma aplicação rápida. Um filho, quando olha para o pai, ele tem uma noção de que esse pai é, o que sua mãe é para ele, certo? A que ponto que ele pode esperar as reações e ações. Quando eles eram muito pequenininhos, ao ponto de dizer assim: ó, vou chamar meu pai, não é isso? O que ele dizia? O que estava na mente dele? Ele tinha uma ideia de que o pai dele chegando ali, estava tudo resolvido, que o pai dele iria agir em prol dele e ele estaria
garantido, não é isso? Estaria garantido. Como é que nós olhamos para Deus? Eu posso dizer como Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada. Eu tenho um Deus que ele tem assim, uma hombridade, porque ele faz tudo por amor ao seu nome, à sua honra, à sua dignidade. Faz parte do caráter dele, esse pastoreio. Não é a questão se eu tenho uma lã boa, se eu produzo leite de qualidade. A questão não é que tipo de ovelha que está se lidando. A questão é que tipo de pastor que está no comando. Essa é a diferença. Ele tem honra do seu nome, é pelo seu nome, é a sua honra que o qualifica como bom pastor. E eu tenho esse pastor, porque ainda que eu passe por todo o vale, por toda a sombra, ainda que eu ande por aqueles lugares que dá medo de passar, eu sinto sua mão segurando a minha. Eu ouço uma voz de comando. Eu consigo olhar para cima e ver que ele está olhando para mim. Por isso não temerei mal algum, ainda que eu passe por esse vale. Muito importante que vejamos esse conceito do Salmo 23. Que nós possamos também ter esse conceito de Cristo como nosso Senhor. Amém, irmãos? A Igreja de Jesus já passou por muitos vales da sombra da morte. E eu quero dizer para os irmãos, vales piores do que esse que nós estamos passando aqui. As perseguições religiosas foram muito piores do que isso. Hoje nós estamos tolhidos de muita liberdade, de muita coisa que nós já estávamos acostumados, mas nossa integridade e a nossa fé não sofre nenhuma aversão política, ou enfim, nós, longe de ser o problema da perseguição vivida na época da perseguição romana contra os cristãos, por exemplo, em que as pessoas eram tiradas e jogadas nas arenas e mortas por leões ou gladiadores, não é? E interessante que Deus cuidou da igreja nesse período, não cuidou? Muito, 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 muito. As lindas histórias e poesias foram escritas pelo sangue dos mártires cristãos. E mais uma vez se cumpriu o que Jesus havia profetizado. A igreja está sobre ele, a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela nunca, jamais. Só que existem momentos em que somos mais exigidos em relação de nossa fé, de nossa comunhão e das nossas convicções. E é nessa hora que nós temos a oportunidade de demonstrar aquilo que de fato existe dentro de nós. Amém, amados? Que essa palavra possa abençoar a sua vida. Vamos colocar em pé um instante. Glória a Deus. Vamos orar. Quero que você se coloque na presença de Deus, faça seu coração. Quem sabe você também está aflito como eu fico sempre, não é? Você quer dizer, Senhor, dá um refrigério na alma, né? Traz um refrigério, dá um refrigério na alma. E Deus pode fazer esse refrigério na sua vida. Amém? Eu quero pedir para a irmã Fabiana interceder por nós. Pode ser, irmã Fabiana, orar por nós? Pode orar por nós? Pode ser? Então eu quero pedir que você feche seus olhos nesse instante. E vou pedir para a irmã Fabiana orar por nós nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na sua presença, Deus, pedindo e clamando que o Senhor proteja todos nós, aquelas pessoas que ainda não conhecem o teu amor, a tua palavra, Senhor. Que o nosso clamor chegue e alcance o coração delas nesse momento, Senhor Deus. Entendo que muitas vezes eles precisam muito mais conhecer a verdade
Senhor. Não nos deixe esmorecer por nada, nem por uma dificuldade, nem por uma tristeza, por nada. Nos levante todos os dias, Senhor, e nos dê a força necessária para seguirmos em frente. Que essa semana que se inicie, Deus, o Senhor esteja presente em todos os momentos. Não nos deixe faltar nada, Senhor, nem a esperança que dias melhores virão. É o que eu peço, Deus, em teu poderoso nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós então vamos manter a nossa reunião, não é? Eu creio que aos poucos as coisas vão ficando tudo voltando ao normal. Amém? Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, por seguirem aí as determinações. Obrigado por compreender a situação. E a nossa ideia é que as coisas, né, daqui a pouco tudo vai se encaixando. Ainda tem muita coisa nova para a gente, né? Agradeço os irmãos que nos ajudaram a organizar. Então, domingo que vem, às 10 horas, estaremos aqui. Eu quero ver se eu me programo mais com um grupo de louvor. Quero trazer pelo menos algumas pessoas para me ajudar a cantar, né? Aí facilita um pouco mais. Quero também ver a questão, se eu consigo já instalar o Data Show para a Casa da Letra. Mas hoje foi uma coisa que nós pensávamos, foi assim, o início também está se adaptando. Mas eu prometo aos irmãos que a gente vai dando os passos aí progredindo, ok? Conto muito com vocês, amém? Conto com vocês. Foi gravada a mensagem, né, meu querido? Então nós estaremos também colocando na internet para quem quiser ouvir mais uma vez, ou repassar com uma pessoa, não é? Louvado seja Deus por isso. E nós continuamos com as nossas programações. Terça-feira, à noite, no nosso grupo de oração, não é? Pelo Zoom. Quinta-feira e domingo à noite permanece. Não mudou, nós vamos manter. É muito importante. Eu estou muito feliz que está, assim, ajudando, né? Como eu disse, não há como nós